Oi, eu sou a Steph e hoje eu finalmente vou comentar com vocês sobre um livro que eu considero um clássico subversivo, ou talvez repulsivo, que é o Crash, do J.G. Ballard. Um livro que é bem difícil de digerir e de descrever, e eu vou ter que me esforçar bastante para isso, porque é um livro realmente muito complexo, é um livro ofensivo, eu diria, mas ao mesmo tempo extremamente interessante, e ele reflete muito sobre várias coisas atuais, mesmo sendo um livro de 1973. É um livro bem antigo, mas que, assim, não parece, sabe? E, enfim, gente, é um livro muito interessante e eu preciso começar logo a falar sobre ele. Então, chega de enrolação e vamos começar a falar sobre Crash, finalmente. Quem acompanha o canal há mais tempo já sabe que eu sou muito fã do Cronenberg, que é um diretor conhecido por suas obras bem esquisitas e cheias de horror corporal. Ele fez A Mosca, ele fez Videodrome, ele fez vários desses filmes bem marcantes, sabe, nesse sentido. E o Cronenberg, ele fez uma adaptação de Crash, lá nos anos 90, se eu não me engano, em 96. Quando eu assisti esse filme, eu fiquei assustada, mas ao mesmo tempo fascinada com esse filme. Porque ele é tão absurdo e tão, assim, escancarado no absurdo dele, que aquele universo ali me captou a atenção. Fora a trilha sonora e tudo isso do filme também. Só que, imagine minha reação quando eu descobri que tinha um livro por trás daquilo e que o livro era ainda mais chocante, eu diria, mais explícito do que o filme, que por si só é bastante controverso, tá? Na época em que esse filme saiu, ele causou ali um burburinho. Imagine o livro, que é bem pior. Mas você deve estar se perguntando sobre o que é Crash. Bom, eu vou tentar resumir de uma forma que seja aceita aqui no YouTube. O livro e o filme são um tanto diferentes, tá? O filme, ele ainda é mais suave do que o livro, mas eu particularmente acho que os dois são muito bons, os dois funcionam muito bem e vale muito a pena conferir as duas mídias. Mas a história, por mais que seja um pouco diferente, ela tem uma fundação parecida. Deixa eu explicar pra vocês. Então, ela é protagonizada por um cara que já tinha uma sexualidade um pouco explorativa, eu diria. Ele vive num relacionamento, num casamento que é aberto, e tanto ele quanto a esposa dele aprontam por aí e se divertem, digamos assim, compartilhando essas experiências um com o outro. Até aí, por mais que seja chocante para algumas pessoas, ainda assim não é nada tipo repulsivo. Porém, o protagonista sofre um acidente de carro que muda completamente a vida dele. Ele passa a ter uma obsessão estranha por tudo que envolve a sexualidade e carros e acidentes de carro. Eu acho que é muito importante destacar que isso acontece também por conta do antagonista, que pode ser chamado de antagonista. Algumas pessoas veem ele como um vilão, outras não. Eu acho que é difícil descrever esse personagem, sinceramente, que é o Vogue. Acho que é assim que fala, Vogue. Que é um personagem, gente, tenebroso. Ele é terrível. Ele é muito assustador. Sério. Ele é um dos personagens, assim, mais malignos, eu diria, da literatura. Eu acredito que muita gente não imagina que um livro como Crash, que tem uma proposta obscena, mas que parece um pouco cômica, teria um antagonista tão bizarro. Bom, Crash é bizarro, né? Só que, tipo assim, eu sinto que no filme, sabe, esse personagem, ele não é tão esquisito quanto ele é no livro. No livro, gente, é um negócio, assim, assustador. E o primeiro contato que o protagonista tem com esse personagem, o Vogue, é bem no hospital mesmo, porque ele fica se passando por várias coisas.
Tudo isso para poder explorar mais de um interesse muito bizarro que ele tem. Se você acha que o protagonista tem interesse em sexualidade de carros, é porque você não viu o Vogue. É um personagem tenebroso nesse sentido, e ele tem uma obsessão que faz você querer fechar o livro às vezes, tão grotesco que é. Ele é realmente, assim, difícil de descrever, é um dos personagens mais, assim, absurdos que eu já tive contato. E ele tem umas fantasias muito bizarras que você fica pensando, caramba, como que alguém pensou nisso, sabe? E, bom, como eu disse pra vocês, ou eu acho que disse, não tenho certeza agora, mas esse livro, ele é bem ofensivo, bem ofensivo. Então, se você é uma pessoa sensível, pelo amor de Deus, nem chega perto desse livro, porque ele vai te chocar, vai fazer você ficar enjoado aí, passando mal, porque ele é, assim, terrivelmente ofensivo, eu diria, tá? Logo de início você percebe isso. É um livro que faz você se sentir sujo lendo. Acho que essa é uma ótima descrição. E esse personagem, o Vogue, acho que é assim que se pronuncia, gente, o nome dele é muito estranho, tá? Ele vai direcionando várias pessoas, porque começa a virar quase que uma sociedade secreta, um culto, uma coisa estranha ali, de pessoas que têm esse interesse similar. É como se eles tivessem passado por uma transformação. E o livro é muito sobre isso. Se você pensa que Crash é um livro mais pro lado, assim, pornográfico, talvez você se decepcione. Crash é um livro muito, mas muito, ficção científica, e ele mistura ali muita coisa, gente. Ele realmente é muito difícil de descrever. Eu vou tentar pra vocês, tá? Mas esse livro, ele é muito tecnológico. O carro aqui, ele é um objeto tecnológico que foi moldado e que o ser humano se molda a ele. Essa é a grande proposta. O carro e os seres humanos, nessa junção aí, eu acho que justamente por isso que o livro explora bastante a sexualidade, vão criar algo novo. Às vezes é tratado como um casamento, às vezes é tratado como realmente uma reprodução, sabe? Então, a cada vez que acontece essa coisa da sexualidade, o carro e o acidente, e eles sofrem modificações corporais, todos os personagens têm algum tipo de modificação corporal, sejam cicatrizes, sejam apetrechos médicos que eles têm que usar por causa dos acidentes. É algo que se cria. Então, eles criam algo novo através disso. E é um livro que é muito difícil de descrever, gente. Eu realmente estou me esforçando porque é muito complexo e é um livro genial, sinceramente, porque como que alguém pensou nisso, sabe? Essa é a pergunta que você se faz o tempo inteiro lendo esse livro. Como que alguém pensou nisso? É tão... sabe? Uma coisa que eu recomendo demais, se vocês tiverem essa mesma edição que eu tenho aqui, que eu acho que é a edição mais recente, mas eu não tenho certeza. Quem lê livros um pouco mais controversos ou que não são tão populares, já deve ter notado que aqui no Brasil a gente tem um problema sério em publicação de livro. Por exemplo, essa edição aqui de Crash, eu acho que ela é dos anos 2000, ela é de 2007. Vocês têm noção disso? E eu acho que é a edição mais atual, não tenho certeza, mas é uma das mais atuais. E tem uma moto passando, né? Mas ficou até atmosférico com o vídeo. Mas assim, gente, eu fico boba com isso porque parece que esses livros ficam esquecidos, sabe? Eu noto que aqui no Brasil todo ano se republica os mesmos livros o tempo todo e tem muitos clássicos que eu queria ler que são esquecidos, abandonados, tá? Então isso é uma observação. Mas enfim, se você tiver essa edição, eu digo isso porque eu não sei se todas possuem isso. Por favor, de maneira alguma... Ah, agora vocês vão ficar chocados com o que eu fiz, né? Porque eu tenho mania de dobrar livro assim. Eu sou um pouco sádica com os meus livros. Mas, se você tiver essa edição, por favor, não deixe de ler a introdução dela, que foi escrita pelo Ballard, que é incrível, incrível demais. Vocês têm que ler isso daqui. Aqui ele consegue explicar algumas coisas, sabe? É bem interessante, de verdade. Eu até destaquei algumas coisas aqui
que eu vou ver se eu posso ler aqui no YouTube. Bom, eu tenho que ver se eu posso primeiro, mas eu acho que sim, tá? Então eu vou tentar ler pra vocês. Me perdoem se eu ler de uma forma estranha, é que eu nunca li publicamente assim, acho que é a primeira vez. Então lá vai. Crash é um livro assim, uma metáfora extrema para uma situação extrema, um estojo de recursos desesperados para o uso apenas em casos de crise extrema. Crash, evidentemente, não tem a ver com um desastre imaginário, embora iminente, mas com um cataclismo pandêmico que a cada ano mata centenas de milhares de pessoas e fere milhões. Será que enxergamos no desastre do carro um sinistro presságio de um casamento, de um pesadelo entre o sexo e a tecnologia? E tem mais uma moto passando aqui. Que atmosférico, não acha? A moderna tecnologia nos proporcionará meios até hoje não sonhados de dar uma vazão às nossas próprias psicopatias. Esse direcionamento da nossa perversidade inata vai presumivelmente, que palavra difícil, nos beneficiar. Existe algum desdobramento lógico desviante mais poderoso do que aquele fornecido pela razão? Ao longo de Crash, usei o carro não apenas como uma imagem sexual, mas como uma metáfora total da vida do homem na sociedade de hoje. Assim, o romance tem um papel político bem separado de seu conteúdo sexual, mas eu ainda gostaria de pensar que Crash é o primeiro romance pornográfico baseado em tecnologia. Aqui, eu não sei, tem pessoas que veem assim, né? O Ballard vê assim. Mas eu não sei, eu acho que... Bom, é e não é ao mesmo tempo. Porque Crash, ele é explícito, né? Só que ele é tão mecânico, sabe? E eu sinto que... Não sei. Aí vocês interpretam. O Ballard disse isso, né? Mas vamos continuar. E eu me perdi, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver... Aqui. Em certo sentido, a pornografia é a forma mais política de ficção, pois aborda como usamos e exploramos uns os outros, do modo mais urgente e impiedoso. Gente, por isso que eu disse pra vocês que a introdução do livro é sensacional. É desnecessário dizer que o papel de Crash, em última instância, é preventivo, um alerta contra esse território brutal, erótico e excessivamente iluminado, que nos chama de modo cada vez mais persuasivo das margens da paisagem tecnológica. Isso aqui encerra essa introdução, que foi escrita em 1995, um ano antes da adaptação do Cronenberg, mas eu não sei se nessa época já estava sendo produzida. Inclusive, tem uma entrevista bem interessante entre o Ballard e o Cronenberg que eu preciso tirar um tempinho para assistir, porque dizem que é excelente. Só para concluir um pouco sobre a história, o livro ele já começa bem direto ao ponto e ele começa já nos direcionando para o final da história, tá? Então, a gente já tem uma noção do que vai acontecer, mas a gente acompanha o que levou aquilo. Eu não vou dar spoiler do final do livro para vocês, mas o que eu posso dizer é que é um final bem niilista, sabe? E que é até assustador em alguns aspectos. Eu diria que o livro todo é um pouco assustador, porque as fantasias elas vão ficando cada vez mais grotescas, ok? Então, novamente, é um livro muito ofensivo, a linguagem dele é ofensiva, mas ao mesmo tempo ela é muito direta ao ponto. Mas uma coisa que eu acho muito interessante sobre Crash é que as cenas que são mais sexuais, elas não descrevem tanto assim o corpo quanto descrevem o ambiente. Então, eu vi algumas pessoas reclamando que ele é meio científico, ele é meio médico nas palavras. E faz sentido porque o Ballard, ele era um estudante de anatomia. Eu não sei dizer com certeza agora se ele foi médico, mas ele estudou essa área. Então, esse livro tem um tom um pouco médico, sabe? E outra coisa que eu acho interessante também sobre Crash é que ele é até que bem homo, sabe? Meio homoerótico. O protagonista, ele tem uma paixão, uma obsessão pelo Volga. E eu vou ser honesta com vocês, eu não me lembro se no filme é assim, mas no livro é, e eu achei bem interessante, uma paixão bem destrutiva. E que você não sabe se é realmente uma paixão, uma obsessão.
é difícil de escrever, tá? Todo mundo nesse filme é meio doido, é difícil de escrever, sinceramente. É o tipo de coisa que você tem que ler e tirar sua própria conclusão, tá? Então não vou nem opinar muito sobre isso. Mostrando um pouquinho essa edição, ela é bem bonita, tem essa... Eu não sei se é uma ilustração ou uma foto que foi aqui jogada no design. E ela tem esses detalhes em rosa. Eu até botei um batom rosa hoje pra combinar com essa capa do livro que tem, né? Essa marca. E é verde, branca, ela é muito bonitinha. Não é de capa dura, é bem macia, sinceramente, tá? E como disse pra vocês, eu sou muito sádica com os meus livros. Eu não me importo de amassar eles inteiros. E algumas pessoas vão ficar apavoradas com isso. Mas até que ele tá ótimo, né? Eu não fui tão ruim com ele. Mas enfim, essa edição aqui é bem legal, apesar de já ser um tanto antiga. Você encontra ela na Amazon e também em outras livrarias por aí. Não é tão difícil de achar, só que costuma ser um pouco caro, tá? De R$50 pra cima, o que eu acho um absurdo, mas pra quem quer conhecer a obra, vale muito a pena. Essa obra aqui, eu acho que não tem edição Kindle, tá? Então, aí você vai ter que dar outro jeito se você quiser ler digitalmente, mas eu acho que não tem, o que é um absurdo, sinceramente, tá? E é isso, gente. Crush, do Ballard, é um livro repulsivo, hipnotizante, brilhante, genial e definitivamente não é uma leitura para qualquer um. Não digo isso de uma forma elitista, mas sim porque é um livro bem nojento e faz você se sentir até culpado de ler. Mas e aí, você já leu Crush? Vocês gostam do livro ou acham ele bizarro demais? Já leram outras obras do Ballard? Eu, sendo honesta com vocês, nunca li outras. Essa é a primeira que eu leio, mas eu fiquei muito interessada e vou correr atrás disso, tá? Mas enfim, se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo sobre o filme do Cronenberg, que é excelente e um dos meus favoritos. Já mencionei aqui no canal, mas eu nunca fiz um vídeo dedicado. Inclusive, seria muito legal, porque agora eu posso fazer comparações com o livro, tá? Então, se vocês quiserem, eu posso fazer tipo uma junção aí. Esse vídeo com o próximo... Enfim, acho que seria legal. Quem sabe, né? E é isso, gente. Muito obrigada por assistir esse vídeo e até mais!